Vocês já observaram seus comportamentos no dia a dia para ver como que tá? Muitas vezes, às vezes a gente fica tentando entender, né, o que que acontece com a gente, mas nem sempre a gente tá atenta, né, aos nossos comportamentos. Comportamentos que às vezes podem estar afastando exatamente aquele cara que a gente quer atrair. Né? Muitas vezes a gente tá olhando para fora, culpando o externo, muitas vezes parar um pouquinho, né, para olhar para dentro e se analisar, né, para ver que tipo de comportamento que eu tô tendo, se é congruente com o tipo de pessoa que eu quero atrair, vai fazer toda a diferença e vai trazer muitas respostas, né? Eu sempre, quando eu atendo as mulheres, assim, né, nas mentorias, eu sempre peço para elas me contar, me conta um pouquinho, né, do seu dia a dia, como que você se comporta, como que você conversa, como você fala, o que você já tentou, porque quando eu consigo ouvir ela, eu consigo identificar, né, com mais clareza aonde que tá, aonde que ela tá se sabotando, aonde que estão acontecendo os problemas que estão se repetindo, né, os padrões, por isso que ela não consegue muitas vezes atrair alguém legal, aonde que nela também tá gerando um tipo de comportamento que às vezes afasta exatamente aquele homem que ela quer atrair. Então é muito legal a gente fazer esse exercício de auto-observação, porque muitas das respostas que a gente busca fora, né, a gente vai encontrar. E vamos começar então no tema, né, boas-vindas para quem tá aqui me acompanhando ao vivo, depois para quem vai ver gravado. Eu vou falar hoje, né, como eu comentei ali, comportamentos que atraem homens imaturos e afastam homens maduros. Então vai ser bem legal esse tema. E por que eu quis fazer isso? Porque exatamente por isso, né? Por estar observando vários comportamentos, né, de mulheres que chegam até mim, elas querendo atrair um homem de valor, um homem maduro, mas muitas vezes eu percebo que, infelizmente, estão com alguns comportamentos que afastam exatamente esse homem, né? E acaba atraindo mais o homem imaturo. E quais seriam esses comportamentos? Vou trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, joguinhos emocionais, né? Fica fazendo muito joguinho emocional, some para ver se ele sente falta, fica toda, sabe, fazendo, meio que manipulando, meio querendo causar ciúme para chamar atenção, para aqueles joguinhos assim. Então, isso, quando a gente é mais novo, né, adolescente, tal, tá tudo bem, né, a gente fazer essas coisas e tal, mas uma postura de uma mulher madura, ela não tá mais afim de jogar, né, ela não tá mais afim de ficar nesses joguinhos, ela quer clareza, ela não fala com cobrança nem nada, mas ela gosta de clareza, ela gosta de, quando ela quer algo, de se expressar, não quer ficar guardando. Isso é um comportamento ainda infantil, um comportamento ainda da adolescente, né, e acaba atraindo o mesmo tipo de cara, vai atrair também os meninos. Então, por isso que é legal a gente perceber, será que eu tô fazendo joguinho? Será que eu não respondi porque eu quero dar um tempo? Claro que não precisa cair na outra energia de ser super ansiosa, né? Mas é sair desse lugar de jogar, mas de um lugar de coerência interna, né? Agora eu tô disponível realmente para falar? Se eu tô disponível, eu vou falar. Se eu tô com vontade de falar, eu vou falar, eu vou responder. Eu não vou deixar de falar porque o que ele vai pensar, porque não sei o que, e fica ali naquele joguinho, não, porque eu tenho que esperar tantos minutos, eu não posso fazer isso no primeiro encontro e tal. Sabe essas coisinhas assim, muito que você acha que é estratégia, mas muitas vezes pode estar deixando você de ser natural, de ser autêntica, né? E tá desconectando exatamente de uma pessoa madura. Porque uma pessoa madura, isso eu falo tanto, né, como nós mulheres, como um homem, ele consegue enxergar isso de longe. Quando você tá jogando, quando você tá fazendo estratégia só para manipular, a gente consegue ver isso, né? E isso vai afastar exatamente aquela pessoa que você queria que se aproximasse de você. Então, joguinhos, ficar provocando ciúme para chamar a atenção, né? Ficar às vezes mencionando outro homem, postar, né, coisas para ver se ele faz alguma reação, né, dando indiretas ou dependendo do tipo de roupa, só para chamar a atenção. O homem imaturo, ele acaba mordendo essa isca, né? Já o homem maduro, muitas vezes ele vai embora silenciosamente. Então, muitas vezes a gente acha que tá arrasando, né, fazendo determinado tipo de comportamento, mas muitas vezes a gente tá afastando exatamente a pessoa que a gente gostaria de atrair, né? Um homem maduro, um homem de valor, um homem que não vai entrar nesse tipo de jogo. Então, prestar atenção, né? Pra não ficar nessa dinâmica. Precisar também da validação do homem constantemente. Se a tua paz depende quando ele te responde, te elogia ou demonstra, isso não é amor, né? É dependência emocional e sufoca qualquer relacionamento saudável. Então, entender também que se para eu ficar bem, para eu ter um dia bom, eu preciso da validação do cara, eu preciso de um elogio do cara, eu preciso de uma demonstração dele, eu tô ainda muito na dependência emocional. Então a gente tem que cuidar dessa dependência emocional, né? Trazer, restaurar o teu amor próprio, que você não precisa mais da validação do outro. Claro que é bom receber elogio, claro que é bom
receber um reconhecimento, algo assim, mas não depender disso, não depender de um elogio, não depender da validação, não depender da aprovação do outro. Isso faz toda a diferença, né? E você consegue ir para a vida muito mais inteira, né? E não aquela pessoa dependente. Então, isso também vai atrair o imaturo, que também é muito dependente de validação. Vocês ficam naquela troca ali, né? E vai afastar muitas vezes o cara maduro, que, cara, ele quer viver a vida. Ele na verdade, ele se interessou pela mulher inteira que você é, pela mulher, sabe, bem resolvida, pela mulher que não fica dependente dele. Isso que interessa, né, para um cara maduro. Agora, um cara imaturo, muitas vezes não. Como ele é também muito dependente de uma validação, de um elogio, e daí ele faz pra você, e daí você tem que fazer, e fica aquela coisa, e muitas vezes você se sente cansada. Por quê? Porque nem sempre é autêntico, né? Às vezes você só tá ali precisando, mas aquilo não preenche, né? E você se sente assim, muitas vezes a tua energia vai, sabe? Não é uma coisa natural que acontece, daí tu vai perdendo a admiração. Isso acontece tanto com o cara quanto com a gente também. Então, ser uma pessoa com autonomia emocional é algo que eu trabalho muito com as mulheres, porque faz toda a diferença. Uma pessoa, porque senão a gente tá ainda na fase da criança, a gente tá na fase ainda da adolescente, principalmente da criança, né? A criança que ainda busca muita validação, a criança que ainda busca muita aprovação externa, né? Então, por isso que eu sempre busco trabalhar essas feridas emocionais, trabalhar essa criança interior que nos acompanha, ela tá sempre com a gente, para que a adulta agora consiga dar conta dessa criança, para que a adulta agora consiga ela validar, ela se validar, né? Ela se aprovar, ela se escolher, e isso vai fazer toda a diferença. Você se relaciona de um outro lugar. Outra coisa também, drama para testar interesse, né? Então, cria crises, cria coisas de ciúme, exagera para medir o quanto ele se importa. Homem maduro não cai nesses joguinhos, não cai nesses dramas, né? Ele se cansa. É porque drama, mais uma vez, é o quê? Coisa de criança, né? A gente, como adulto, a gente precisa, claro, ter conversas, ter diálogo, mas sem precisar dramatizar tudo, fazer a história maior do que é. Então vai ser bem importante também não ficar dramatizando tudo para testar o quanto ele se importa, o quanto ele vai largar tudo por você, sabe? Isso não é um comportamento adulto, né? E muitas vezes vai afastar também o cara maduro. Carência que sufoca, cobrar presença excessiva, medo do silêncio, precisar de atenção o tempo todo, afasta exatamente quem poderia ficar, né? Ninguém quer estar do lado de uma pessoa carente. A gente quer estar do lado de pessoas inteiras, de pessoas que são bem com elas. Não é tão agradável estar do lado de uma pessoa bem com ela. A pessoa vai falar, a pessoa vai rir, a pessoa vai acrescentar no ambiente, não vai ficar ali sugando. Uma pessoa carente, ela suga porque ela não tem, né? Então, primeiro a gente precisa trabalhar o amor próprio da mulher, né? Por isso que autoestima, amor próprio é um dos pilares tão importantes do meu método, porque se essa mulher não tem autoestima e não tem amor próprio, ela vai pra vida com carência, com vazio. Primeiro a gente transborda na gente, primeiro a gente enche o nosso copo, para depois a gente ir para a vida e conseguir transbordar nas relações, né, para as pessoas. Então, amor próprio, ele é muito importante, né? Pessoas carentes vão atrair também outras pessoas carentes. Daí você se pergunta, eu tô nessa relação, eu só atraio gente carente, é porque muitas vezes você também tá emanando essa carência, você também tá naquele relacionamento, muitas vezes buscando preencher vazios que você não conseguiu preencher, né? E daí fica aquele vazio, daí você acha que vai preencher com um relacionamento, que vai preencher com uma comida, que vai preencher com roupas, que vai preencher com algum sucesso, mas não, esse vazio vai ser só preenchido por você e por Deus, né? A gente precisa estar conectado com a gente e com o nosso Criador, aí a gente não vai sentir tanto vazio, aí a gente vai tá abastecida, tá cheia para ir para a vida, né? Por isso que todo dia eu tenho uma prática diária, conexão com Deus e conexão comigo, todo dia. E a gente precisa ter esses rituais diários, né, para fortalecer. Tanto que eu vou fazer um desafio de 7 dias, até convido vocês para participarem. Depois digitem aqui desafio ou me chamem lá, né, no link da bio, ou mandem uma mensagem para participar desse desafio, pra gente ancorar. Eu vou fazer com vocês 7 dias das minhas rotinas para sustentar minha autoestima, sustentar minha autoconfiança diariamente, porque isso faz toda a diferença na nossa energia. A gente vai pra vida, pros relacionamentos de um outro lugar, né? A gente não fica mais ali carente, dramatizando, dependente emocional, buscando validação, ou fazendo joguinhos, ou querendo estar sempre provando valor, né? Não sentindo bom o suficiente, não. Quando eu ancoro essa energia, e é igual banho, eu tenho que diariamente fazer, diariamente eu me abasteço de Deus, diariamente eu me nutro, eu comigo mesmo, tenho minhas práticas do autocuidado, e eu vou passar tudo isso para vocês num desafio de 7 dias comigo. Então, se vocês quiserem participar,
Pois comenta aqui, desafio, ou me chama lá por direct pra eu te botar no grupo, né? Que mais pra frente eu vou dizer certinho quando que vai ser a data e vocês todas serão muito bem-vindas, vou adorar. E que mais, né? Que mais que comportamentos, né? Que atraem homens imaturos e afastam homens maduros. Então, aceitar migalhas com medo de ficar sozinha, né? Ah, a pessoa mandou uma mensagem de madrugada, uma mensagem sem compromisso, sem futuro, e você aceita. Você sai a hora que ele te chama, você aceita qualquer coisa que ele te dá, né? Você foi lá, preparou, fez isso, fez aquilo, fez um monte de coisa pra pessoa. E eu lembro uma vez, quando eu era solteira, nossa, isso faz muitos anos, né? Quer dizer, hoje eu sou solteira, mas antes lá, né, perto da adolescência, que, nossa, eu fui lá, comprei um presente, era dia dos namorados e dia do aniversário da pessoa. Fui lá, comprei dois presentes, comprei, super, né, super legal, né? Tirei tempo para aquilo, me doei. E aí, quando chegou, daí eu entreguei com muito carinho, com muito a todo, né? E aí era o dia dos namorados também. Eu imaginei que ele fosse comprar alguma coisa, né? Daí ele veio assim pra mim: ai, desculpa, eu não tive tempo, eu tava trabalhando, não consegui tirar um tempinho e tal. E eu, tá bom, eu aceitei, sabe? Mas aquilo me machucou tanto. Eu pensei, nossa, a pessoa não conseguiu tirar, sabe? Alguns minutos do dia dela pra fazer algo por mim. E ainda eu permaneci, ainda naquela relação mais um tempinho ainda. Hoje eu olho pra trás e penso assim, meu Deus, né? Como a gente aceita migalhas? A gente se doa, né? Principalmente a mulher tem essa cultura, né? De se doar bastante, de entregar. E muitas vezes recebe muito pouco, né? E relacionamento, agora falando da parte de relacionamento, é troca. Se não tem reciprocidade, se não tem uma troca justa onde tu se entrega, tu põe a pessoa como prioridade, né? Muitas coisas, e a pessoa te trata totalmente diferente, ela não te põe como prioridade, ela te deixa quando dá tempo, né? Ela te manda mensagem quando ela não tem mais ninguém. Isso não é um relacionamento saudável, isso não é uma troca saudável. Né? Isso são migalhas. Por que a gente muitas vezes aceita esse tipo de migalhas? Por medo de ficar sozinha, por carência, por dependência emocional, dependência financeira. Então tem muitas coisas aí que é importante a gente cuidar e trabalhar para que você não continue aceitando de migalhas. Porque enquanto você aceitar migalhas, o banquete não vai chegar. Né? E por que muitas vezes a gente aceita migalhas? Porque talvez a gente foi acostumada a receber tão pouco, né? Tão pouco da vida, tão pouco. Isso nasceu lá atrás, depois eu vou falar um pouquinho, né? Como começou? Como que nasceu tudo isso? Isso nasceu muitas vezes lá atrás. E a gente se acostumou a receber tão pouco, a ter que fazer tanto para provar, para merecer o amor, a ter que fazer tanto para merecer o cuidado, né? O olhar, para ser escolhida. A gente sempre aprendeu que teve que fazer muito, né? Principalmente nas nossas relações primordiais, com pai e mãe, ou dentro do contexto que você foi criada, que quando a pessoa dava um pouquinho, você já... consegui um pouquinho. E às vezes era muito pouquinho, mas você aprendeu a receber tão pouquinho que você se contentou, né? Então, quando chega uma pessoa que você faz para merecer amor e ela te dá isso aqui, você já aceita e você fica, porque é o que você se acostumou a sua vida inteira, né? Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar essa energia dentro de nós primeiro, porque se eu começo a me amar, a me cuidar, a me dar muito amor, porque só aceita migalha quem tá com muita fome, né? Quem tá com muita fome vai aceitar qualquer presente, vai aceitar qualquer tipo de mensagem, vai aceitar qualquer tipo do jeito que a pessoa te trata, porque tá com muita fome. É melhor ter ele aqui do que não ter ninguém, né? É melhor, pelo menos, eu não passo o dia dos namorados sozinha. Pelo menos, eu não sou essa solteirona aí. Pelo menos, enfim, eu tenho alguém pra dizer que eu tenho, sabe? Assim, vive uma vida de pelo menos e vive uma vida de migalhas, porque você tá com muita fome. Agora, se você começa a se abastecer, né? E uma coisa que eu falo também, a gente precisa aprender a desgarrar também do pai, da mãe, porque às vezes a gente ainda tá buscando o amor do pai e da mãe nos parceiros que a gente não teve lá atrás, que a gente não, né, não sentiu preenchida lá atrás. Então você continua buscando esse amor, essa aprovação, essa validação nos seus parceiros. Então, fortalecer essa adulta para que ela tenha independência emocional, ame pai, ame mãe, tudo mais, mas trabalhe essas feridas internas, cure, né, tudo isso que tá acontecendo, para que ela também libere esses pais e ela se libere para ir pra vida. E agora, como adulta, ela dá conta de dar esse amor, ela dá conta de se dar essa validação, vai fazer toda a diferença. Para você não projetar tudo isso no cara, porque senão fica muito pesado se relacionar com uma pessoa cheia de carência, cheia de ferida, e, né?
E também parar de aceitar migalhas, porque à medida que você se dá esse amor, que você se cuida, que você se elogia, que você se trata bem, que você se abastece diariamente, que você se dá limites também, porque a gente precisa às vezes se dar limites. E quando a gente se dá limites, a gente também vai mais facilmente dar limite para os outros. Então, à medida que você começa a fazer esse trabalho em você, você não vai aceitar qualquer tipo de tratamento, você não vai mais aceitar migalhas, você não vai aceitar o mínimo, porque tem cara hoje, né, tem uma narrativa aí tão fácil de que, hoje tá fácil pro homem, né, tem um monte de mulher para escolher, e fazendo o mínimo já tá bom. Isso a régua tá baixa, gente, a nossa régua tem que aumentar, mas não adianta eu querer aumentar a régua para um cara se a minha régua ela é baixa. Eu preciso primeiro eu aumentar minha régua interna, eu me amar, eu me valorizar, eu me cuidar, eu me tratar bem, eu sou uma pessoa de valor interessante, né? Uma pessoa que agrega, que transborda, uma pessoa inteligente. Eu aumento a minha régua e aí eu vou querer alguém compatível com quem eu tô me tornando, né? Então por isso que é tão importante primeiro esse trabalho interno. E aí a gente vai matando essa fome diariamente, né? Se abastecendo, se nutrindo, e a gente não vai mais aceitar migalha, porque a gente não tá mais naquele lugar de carência, no lugar de falta, a gente tá no lugar de... A gente tá cheia, a gente tá abastecida, e uma pessoa cheia, abastecida, ela se relaciona de um outro lugar, ela quer o banquete, ela não quer mais a migalha, ela espera, ela não tem pressa. Porque às vezes a gente come, né? Não tem acreditado, o apressado come cru. Por que o apressado come cru? Porque tá com pressa, tá com muita fome. Então, às vezes ele não vai esperar pelo banquete. Às vezes Deus tem algo maravilhoso pra você. Mas você tá com pressa, você tá com fome. E daí você aceita o Zezinho da esquina, né? Por quê? Porque é melhor o Zezinho da esquina do que tá sozinha. E às vezes você tá deixando, por não esperar, por estar com muita fome, de esperar o banquete. Deus queria te dar aquele cara que tu sempre sonhou. Mas daí por você tá com muita fome e você aceitar o Zezinho da esquina, aquele cara não consegue chegar, né? Não consegue chegar até você porque já tá ocupado esse lugar. Então quando a gente começa a se abastecer e espera, sabe, com a certeza de quem você é, com a certeza do que você quer, com a certeza do seu valor, né? Se amando, se cuidando, vivendo, não numa postura passiva esperando, não, vivendo, você vai... Muitas vezes o seu banquete vai chegar quando você menos espera. Vai estar lá servindo o banquete. Porque você não ficou ali parado esperando o banquete. Você foi vivendo e daqui a pouco, quando viu, a mesa estava lá posta e você foi chamada, né, para desfrutar do banquete. Então, muito legal. Outras coisas, né, outros comportamentos que também afastam homens maduros. Vamos ver. Aceitar migalhas, viver em função da pessoa, perder a própria identidade, perder a agenda, as amigas, os sonhos, o que deveria ser entrega vira dependência. E dependência afasta quem é maduro. Então, olha que interessante também, né? Viver em função do outro, botar o outro no centro da tua vida. Isso também não é legal num relacionamento. A gente vai atrair meninos imaturos, meninos que também não têm vida própria, meninos também carentes, meninos que muitas vezes nem sabem quem são, né? E por quê? Porque a gente tá fazendo exatamente a mesma coisa. Então, relacionamento não é para viver em função do outro, é para compartilhar a vida, para compartilhar as coisas, mas você tem que ter vida própria. A pessoa tem vida própria, você tem vida própria e vocês vão compartilhar a vida, né? Claro que dentro de um casamento, né, é muito mais... A troca é muito maior. Mas ainda assim é importante ter também a sua individualidade, o seu momentinho, né? Eu, por exemplo, gosto de ler, eu gosto de sair com minhas amigas, eu gosto de fazer minhas aulas de dança. É tão legal, né? Ter esse momento e depois você chega, compartilha, você convida a pessoa para fazer também. Mas assim, você tem também vida própria, você fica interessante porque a tua vida não gira em redor do outro, né? E você consegue daí contribuir ainda mais, trazer mais coisas mais legais ainda. Então é muito legal, né? Ter vida própria. Não ter limites nem posicionamento. Aceitar tudo para não perder. Sem limites, a mulher se apaga. E o homem maduro não se apaixona por uma sombra, né? Então, quem não gosta de limite, gente, é um homem imaturo, né? Pessoas imaturas que, por quê? Se você botar limite, a pessoa não querer mais estar do teu lado, a pessoa já começar, mas não sei o que, virou tal, sabe? Isso daí são pessoas que se beneficiavam da sua entrega, de você ser boazinha. Quando você começa a colocar limites, isso não quer dizer ser uma pessoa egoísta, simplesmente colocar, olha, pra mim isso é importante. Agora é o meu momento, depois eu vou ter esse momento contigo, mas agora é o meu momento. Quando começa você, dessa forma, eu não quero que fale comigo. Isso são limites. Né? Até aqui você vem, depois daqui eu não quero mais que você passe. Então, saber se posicionar,
estabelecer os seus limites, porque se você não dá limite pro outro, você tá ultrapassando seus próprios limites e aquilo não vai se sustentar. E muitas vezes a gente tem medo de dar limites por medo de perder, né? Medo de perder amor, medo da pessoa ir embora. Ai, Camila, eu preciso já beijar no primeiro encontro, porque se eu não beijar, vai que daqui a pouco ele saia com outro, ela beija, não sei o que. Não, se pra você não se sentiu confortável pra beijar no primeiro encontro, se você não se sentiu confortável, você tem que dizer, não, olha, ainda não me senti confortável, eu gostaria de te conhecer mais. E se a pessoa ir embora, se o cara ir embora, né, se a gente tá falando com uma mulher sobre isso, assim, com uma pessoa que eu tava atendendo, ai, mas daí se eu não fizer isso, tal, a outra vai fazer, tá tudo bem a outra fazer, você tem que ser você. Como que você tá? Você sente que é o momento de você dar esse primeiro beijo? Você sente que é o momento de avançar um pouco mais? Ou pra você é importante ter um compromisso antes de avançar em algumas etapas? O que que pra você é importante? Ah, mas daí se eu dizer que não, ele vai embora. Tá tudo bem, meninos vão embora. Isso é o filtro do menino. Deixa o menino embora, né? Porque o menino que ainda tá muito na coisa do instinto, da carnalidade, ele tem que ir embora mesmo. Aí depende do que você quer, né? Claro que eu mapeio muito com a mulher. O que que você quer? Você quer um relacionamento sério? Você quer um relacionamento casual? O que que você quer? O que que para você seria importante, né? E às vezes elas falam, não, Camila, eu quero alguém para casar, eu quero alguém parceiro, eu quero alguém para ficar... Ah, então tá. Então quais são os comportamentos que para você seria importante? A gente tem que se ouvir. Porque não adianta eu ir para um relacionamento se eu não sei nem o que para mim é importante. Daí tudo que o outro falar eu vou ceder. Porque eu não tenho clareza dos meus valores, do que para mim é importante. Eu não tenho clareza dos meus limites. Eu tenho ainda muitas coisas, muitos medos, né? Então vai que eu ponha limite e o cara não apareça mais. Vai que eu ponha limite enfim, ele ache ruim. Tá tudo bem. Você consegue sustentar? Porque não é só botar limite, você tem que sustentar esse limite. Não adianta fazer, ai, não, mas daqui a pouco tá lá toda entregue. Não, você tem que sustentar esse limite. É igual eu sou mãe, né? Quando eu falo para meus filhos um limite, um não ou um limite, eu preciso sustentar esse limite. Se eu falo e daqui a pouco eu volto atrás, daqui a pouco eu deixo fazer, eles não vão me respeitar. E exatamente acontece com o cara também. Ele não vai te respeitar se você diz que não, mas por trás tem outro comportamento. Diz que não, mas acaba cedendo. Ele não vai te respeitar. Então, é importante botar o limite e é importante sustentar esse limite. Né, fortalecer internamente para que você sustente aquilo que é importante para você. Isso serve para relacionamentos, homem e mulher, serve para famílias, né? Às vezes a gente tem dificuldade de botar limites para nossa família. E às vezes é importante também, né? Às vezes tem gente que interfere demais, tem gente que fala muita coisa que para você não tá agradando, mas você tem medo de dizer que não foi legal. Tem certas brincadeiras que te machucam, mas você não consegue se posicionar. A gente precisa aprender a se posicionar. E claro que eu entendo que talvez esse lugar, para algumas é muito desconfortável, porque sempre teve medo, né? Às vezes que lá atrás você chorou, às vezes lá atrás que você falou o que queria falar, você foi julgada, você foi excluída. Você disse que, nem ouve o que essa guria fala, o que ela fala não é importante. Talvez você tenha todas essas lembranças e você carregue ela com você. Por isso que você tem tanta dificuldade de botar limites, por isso que você tem tanto medo de perder amor, né? Só que essas pessoas que falaram tudo isso também, elas falaram de um lugar de muitas vezes também de feridas, né? E agora, estamos aqui para te ajudar a se libertar disso, que você não perpetue isso, né? Que os seus filhos aprendam a botar limites, mas eles só vão aprender a respeitar, a respeitar um limite quando eles verem a mãe botando limites, quando eles verem a mãe se posicionando. Então a gente precisa, eu sempre falo, tem muitas dores que não começaram em nós, mas podem terminar, né? Podem terminar em nós. Então aquele medo de dizer não, o medo de botar limites, o medo de perder amor, o medo do abandono, talvez essas dores não começaram em você, mas podem acabar, né? Então isso é bem importante. E limites afastam pessoas imaturas. E por que muitas vezes acontece tudo isso, né? Então são essas feridas antigas, né? Daí que vem essa dificuldade, muitas vezes, de se posicionar, de botar limites, de esses joguinhos emocionais, né? Feridas antigas nasceram lá atrás, na relação com os pai e mãe, nos seus primeiros amores, nas histórias de relacionamentos que você presenciou. Você aprendeu o que era amor antes de ter maturidade para questionar. Então lá atrás, né, eu sempre falo, quando a gente era criança, a gente só absorvia as coisas, a gente não questionava muito, a gente era uma esponjinha, né, só, tá, então isso é amor, isso é relacionamento, se eu me comportar assim, eu vou ser deixada de lado, se eu me comportar assado, eu não vou ser amada. Então a tua criança, ela foi interpretando a vida, né,
sem filtro. Ela não tinha o racional para questionar, o bem desenvolvido, que é o nosso córtex pré-frontal, que termina lá de se desenvolver lá por volta dos 25 anos. Então, a tua criança, ela não tinha esse córtex pré-frontal, ela só foi absorvendo, ficou tudo lá no teu inconsciente, que é a tua parte emocional, tá tudo lá, guardadinho. Quando você vai para os relacionamentos, você vai com todas essas memórias ativas, se você não tratou, se você não transformou, né? Então, por isso que eu faço tanto dentro dos meus atendimentos, mapeamento de crença, mapeamento do teu inconsciente, mapeamento do teu emocional, porque se eu vou para a vida com essa bagagem, eu vou só perpetuar os ciclos na minha vida. Daí você vem, chega até mim e pergunta, Camila, por que nunca dá certo? Camila, eu já tô desistindo do amor. Camila, eu acho que eu tenho dedo podre, acho que eu tenho azar. Aí você vem com essas narrativas, né? Mas não é. São seus padrões, são feridas não resolvidas, é o seu emocional ainda cheio de necessidades não atendidas, cheio de coisas não processadas, é a sua relação com pai e mãe ainda ali gritando para ser curada, para ser olhada, entende? Tudo isso que tá por trás. E, né, e como mentor eu consigo te ajudar a enxergar tudo isso, porque é isso que vai te liberar para um relacionamento saudável. Então, a tua autoimagem também, a tua autoestima quebrada, a tua autoimagem quebrada, né? Como que eu vou me relacionar se eu não me amo? Daí eu vou me relacionar de um lugar de carência, como eu falei até antes. E tudo isso, se eu não aprender, né, a me amar, a gostar de mim, a gostar da pessoa que eu sou, parar de me rejeitar, parar de me abandonar, fortalecer o meu valor, meu auto-amor, isso vai ser muito prejudicial para um relacionamento. Né? O medo do abandono, então daí você continua, né, nos joguinhos, no drama, continua aceitando tudo porque tem medo de ser abandonado. Né? Isso no fundo é a mesma coisa, e o medo, quando não é curado, ele cria exatamente o que você teme. É tudo aquilo não bem resolvido dentro da gente, somente na nossa parte emocional. Infelizmente, a gente vai acabar atraindo experiências que vão confirmar todos aqueles nossos medos, as nossas crenças, os nossos medos. Não é, então, não é azar. É padrão, sabe, são coisas, eu tô emitindo ali, hoje a ciência já comprova que o nosso coração, ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes maior do que o nosso pensamento. Então, a gente atrai tanto pelo que a gente pensa, quanto pelo que a gente sente, mas o que a gente sente, o campo de atração, que é o eletromagnético, né, aquele campo que temos ao redor de tudo, né, como a gente é feito... Lá no nosso, além da matéria, né, existem os átomos, né, que estão ali. Se tu for olhar o teu corpo, né, for examinado, dentro da pele, dentro dos músculos, dentro de tudo lá, dentro dos órgãos, se tu for lá ver, a gente é feito de átomos. E o átomo, ele é feito de energia. Então, a gente carrega um campo energético. Todo mundo carrega um campo energético. Qualquer coisa na Terra carrega um campo energético. E nós, como seres humanos, a gente tem um campo eletromagnético, tanto no pensamento quanto no coração. E o do coração, ele é 5.000 vezes mais forte do que o do pensamento. Isso já tem ciência provando isso, já tem um instituto, né, falando sobre isso. E então, como que eu vou atrair algo bom se no meu coração tá cheio de medo, de rejeição, de coisas não processadas, de uma autoestima baixa, de um sentimento de inferioridade, de um sentimento de não ser capaz, de um sentimento de não ser bom o suficiente? Como que eu vou atrair algo bom? Eu vou atrair exatamente tudo aquilo que eu carrego dentro de mim. Aí você vai atrair aquele cara que te desrespeita, que te trata mal, que não te valoriza. Por quê? Porque, na verdade, lá no fundo é isso que você pensa de você. E você atraiu exatamente aquele tipo de pessoa que vai confirmar tudo isso. Né? Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar o emocional. Trabalhar tudo isso que você carrega dentro do seu coração, que você... talvez não teve ainda uma estrutura para saber lidar, né? Porque eu falo, o meu trabalho é diferente de terapia, eu trabalho com mentorias, eu sou mentora, no sentido de que vamos olhar sim para suas feridas emocionais, vamos olhar sim para suas dores, para sua infância, mas a gente não vai ficar presa lá. A gente tem uma frase, né, muito famosa que diz: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu fiz com o que me aconteceu. Então a gente vai pegar tudo isso que aconteceu com você e a gente vai trazer para a parte adulta, e eu vou fortalecer a tua adulta para ela dar conta e transformar tudo isso em um grande aprendizado, né? Sabendo que você só atraiu esses tipos de experiências porque você carregava tudo isso dentro de você, esses pensamentos, esses sentimentos, e você foi manifestando esse tipo de experiência na vida porque confirmava tudo que você pensava sobre você. Então, quando eu começo a transformar o que você pensa sobre você, né? A sua autoestima, começo a transformar a forma como você se vê, a forma como o que você fala para você, a forma como você sente sobre você, começa a transformar essa tua relação, né, com as figuras iniciais, você vai vir de um outro lugar agora.
E aí você vai transformar suas relações também. Então, por isso que é tão importante trabalhar essa parte emocional. Mas não ficar presa nela, né? Mas também trazendo um plano, uma estrutura, um direcionamento para que você saia dela e vá para a vida e consiga não ficar presa nas suas emoções, mas fortalecer a adulta para que a adulta lide com essas emoções, mas também tem a postura, né? Uma postura de ação, uma postura de ir para a vida, uma postura de... como é que eu vou dizer? De não ser guiada pelas suas emoções, mas ser essa liderança interna, sabe? De saber o que fazer com essas emoções. Quando vir aquele gatilho, quando vir aquela ansiedade, quando vir aquela raiva, né? Quando vir aquela sensação de não ser boa, o que eu faço com isso, Camila? É isso que eu quero te ajudar a saber o que fazer. Porque vão vir, nós somos seres emocionais, né? Especialmente nós mulheres, nessa parte emocional ela é muito mais ativada do que os homens. A maioria dos homens são um pouco mais racional. As mulheres são mais emocional. Se eu não sei lidar com as minhas emoções, eu vou ficar paralisada por elas, né? Ou eu vou me fechar, como muitas mulheres se fecham, né? Acabam se fechando e não acessando essa parte emocional, fico muito no racional, guerreira, fechada na armadura, né? Que também não é legal. Às vezes perde essa parte feminina, ou fica preso no emocional, muito conturbado, muito ali envolvida com a emoção. Aí também afasta o homem maduro, porque uma mulher desequilibrada emocionalmente, uma mulher que não tem controle emocional, uma mulher que é só guiada pelas suas emoções, cheias de altos e baixos, bipolaridade, também não é fácil de estar do lado, né? Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Dentro do meu trabalho, eu trabalho também o equilíbrio do racional com o emocional. Trabalhar o emocional, trazer junto o racional, e os dois estão ao teu servir. Né? Você ser a líder que guia isso, não se deixa levar nem por um nem pelo outro, e se conecta com a tua essência, com o teu coração também. Ali tá tua intuição, né? Tá o teu maior guia. E daí tu usa das ferramentas que Deus deu nessa experiência para ti ser guiada. Então, acessa teu coração, acessa tua intuição, tu usa das tuas emoções, da tua frequência para conseguir botar, para conseguir ficar bem, e usa também do teu racional para conseguir botar em prática, para conseguir ir para a vida, para não ser guiada só pelas tuas emoções. Então é muito legal fazer toda essa conexão, né, entre todas as nossas partes e conseguir liderar todas elas. E é um exercício diário, né? Não é porque eu tô aqui ensinando que, nossa, Camila, então você não se abala, então você não sente. Não, tem momentos que eu choro, tem momentos que eu fico mal, mas eu não fico presa ali. Eu choro, eu vivencio, eu não fujo das minhas emoções, eu não fujo do que eu tô sentindo. Eu sinto muitas coisas, mas eu não me paraliso. Eu sinto, eu experiencio, sabe, eu vivo aquilo ali, mas depois eu volto e ponho um pouco de racional. Beleza, agora o que eu vou fazer com isso? Qual é o meu próximo passo? Né? Trago o meu racional também para dentro de uma conversa. Eu não preciso... quando a gente é muito imaturo, a gente reage muito rápido, né? A gente responde muito rápido, a gente se defende muito rápido. Mas quando a gente começa a amadurecer, a gente entra nesse lugar de calma, de respirar, de se acalmar. Depois eu vou conversar. Não preciso conversar no momento ali que tá o turbilhão de emoção acontecendo. Primeiro eu sinto aquela emoção tudo, eu processo aquela emoção tudo, trago depois o meu racional, e aí sim eu vou para uma conversa. Daí é muito mais equilibrado, né? Um diálogo muito mais equilibrado. Não é uma conversa a partir de um lugar reativo de cobrança, é de um outro lugar, né? Daí eu consigo me posicionar melhor, consigo falar com mais calma, com mais tranquilidade, e consigo muitas vezes ser ouvida, né? Porque muitas mulheres às vezes reclamam que não são ouvidas, enfim, que o cara não compreende ela, mas tem que ver de que lugar que eu tô falando. É de um lugar dominado pelas minhas emoções, dominado pela minha ira, pela minha raiva, pelas minhas feridas, reativa? Ou é de um lugar de coração, né? Abrindo o meu coração, falando sobre mim, sem ficar toda a vida atacando o outro? Qual que é o lugar que eu tenho falado? Como que eu tenho me expressado, né? Tudo isso envolve controle emocional, porque se eu sou guiado o tempo todo pelas minhas emoções, é muito mais difícil. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. E o que atrai um homem maduro de verdade, né? Vamos falar sobre isso agora. Não é sobre ser a mais bonita, não é sobre a mais estratégica, a mais difícil, ou ter a técnica certa de sedução. É sobre energia. É sobre quem você é de verdade, sem máscara, sem performance, sem, sabe?
Não, é sobre quem você é. Porque um homem maduro, o que ele busca, gente? Ele busca presença. E eu falo assim, ó, eu fiz esse conteúdo muito com base em mim, tá? Porque eu também, assim como o homem busca isso, a mulher também busca. A gente sente. Da mesma forma que o homem sente, a mulher também sente. Ela sente como quando o homem é verdadeiramente seguro, quando o homem ali tá usando muitas máscaras, ou quando o homem tá desequilibrado. A gente fareja, a gente consegue perceber. Principalmente quando a gente entra nesse lugar de observadora. Né? Não julgando nem nada, mas observando. As pessoas se entregam pelos comportamentos dela, não é pelo falar. Eu já falei aqui pra vocês também, a gente não tem que confiar no que as pessoas falam, no que os homens falam. Falar, todo mundo fala. O político fala, o sedutor fala, o garanhão fala. A gente tem que observar as atitudes, observar diante dos desafios. Depois eu vou dar, Mari, uma dica pra sair do apego ansioso. A gente tem que observar os desafios e ver, tá congruente com o que ele fala, o que essa pessoa tá fazendo? Qual que é a energia que ele tá emanando? A gente consegue sentir, né? Dá pra sentir. Então, o que um homem maduro ele busca? Ele busca presença, uma mulher que está no momento, não vivendo de ansiedade sobre o futuro no relacionamento, uma mulher presente. Uma mulher que tá ali, ela simplesmente tá, ela não fica ali ansiosa, será que ele gostou? Será que ele vai me ligar? Será que não sei o que? Será que foi bom? Isso não tá no presente, tá na presença. Você vai dar o seu melhor, sabe? Você vai ser você, tá presente no momento que você estiver com a pessoa. Isso é gostoso de estar, uma pessoa presente, uma pessoa que não tá preocupada com o que o outro vai pensar, se performou, se não performou. Isso é muito gostoso de estar, né? Segurança emocional também esse homem maduro busca. Ela não explode, ela não some, ela não testa, ela comunica. Então, é uma pessoa segura, né? Uma pessoa que sabe se posicionar, sabe se comunicar. Ela não tá ali buscando validação, ela se sente já segura em ser quem ela é. Então, essa energia ela é gostosa de estar perto, né? Tem identidade própria, ela tem vida, ela tem propósito, ela tem amigas, ela tem sonhos, ela é um acréscimo e não o centro do outro. Então, um homem maduro, ele busca também isso. Uma pessoa que tem uma identidade, que sabe quem é, que não precisa da validação, da aprovação do cara o tempo todo, que tem uma vida própria, que tem interesses, que compartilha assuntos, que tá sempre ali também, sabe? Tem coisas legais e compartilha sonhos. Não põe o cara como centro da sua vida, isso é muito magnético. Que tem limites reais também, ela sabe o que aceita e o que não aceita. E isso não a torna difícil, a torna respeitável. A gente respeita uma pessoa que sabe botar limites. Não é? Você não respeita? Por que muitas vezes você respeitou lá o teu pai, respeitava lá a tua mãe? Por quê? Porque eles davam limites. E você ficava assim, opa, não posso fazer qualquer coisa com essa pessoa. Não posso fazer qualquer coisa, senão vai ter consequência, não é? E você tem que botar alguns limites também para a pessoa que você tá saindo. Né? Opa, não posso tratar ela de qualquer forma, senão vou perder essa mulher. Ó, não posso fazer de qualquer jeito, né? Ou ultrapassar o limite que ela botou, porque senão ela não vai querer mais sair comigo. Então, entende? Botar limites torna a gente mais respeitável. Né? Nos coloca nesse lugar de ela se respeita. Entende? Quando uma mulher se respeita, ela vai ser respeitada também pelos outros, né? Pelo homem. Leveza, ela não carrega o relacionamento nas costas, ela deixa o outro se mover também. Então, reciprocidade, leveza, sabe? É um relacionamento fluido, leve, com troca. Isso é muito legal, não fica pesado, né? Porque uma mulher pesada, ela é difícil de estar perto. Um homem pesado é difícil de estar perto. Então, quando a gente tem leveza, a gente espera, às vezes a gente quer muito controladora, quer fazer tudo do nosso tempo, do nosso jeito, a gente não dá espaço para esse homem agir também, não dá espaço para ele nos surpreender, para ele fazer, ou não desafia ele para fazer algo também, não no sentido de cobrar, mas no sentido, sabe, de às vezes expressar o que para você também é importante, de comunicar, e ali você vai medir o quanto esse homem realmente se importa com você, o quanto não se importa, porque eu sempre falo, não deixe de comunicar o que é importante para você por medo de ele não fazer, não, comunique, fale, e você vai percebendo com o tempo o quanto ele valoriza o que é importante para você, o quanto ele faz algo para te agradar. É importante a gente ver, não precisa ter medo. Ai, se eu fizer ele não fazer, tá tudo bem. Às vezes a gente vai precisar encarar a realidade e para dar o próximo passo de saber o que fazer. É melhor do que viver num mundo ilusório e fantasioso de que esse relacionamento é assim e tá bom e aceitando migalhas. Não, sabe? É importante que a gente deixe o outro se mover também. Fale o que para nós também é importante. E a autenticidade, né? Uma mulher que tem autenticidade, ela não performa. Ela é ela. E isso é irresistível para quem é maduro.
Então, eu também, hoje, quando eu vejo caras autênticos, isso me chama atenção. Eu gosto de pessoas autênticas e eles também gostam de mulheres autênticas. Então, isso chama a atenção de pessoas maduras. Porque ele não tá ali usando um monte de máscara, querendo performar, fazendo um monte de joguinho. Não, ele tá sendo ele. E uma mulher que se compara demais com as outras, é porque ela não sabe quem ela não tem autenticidade. E quando a gente sabe que a gente não existe ninguém igual a gente no mundo. Não vai existir, né, outra Mari, não existe outra Érica, não existe outra Raquel, não existe, só existe você. E se você não está disposta a entrar nessa jornada para saber cada vez mais quem você é, né? Sabe, o que semana passada eu falei sobre a live da mulher rara. O que é ser uma mulher rara? É ser você. Enquanto todo mundo, né? O que é uma mulher comum? É uma mulher que tá tentando agradar, é uma mulher que faz tudo que dizem que ela tem que fazer, é uma mulher que se adapta a tudo, que põe a roupa que todo mundo coloca, uma mulher que fala de um jeito que todo mundo fala. Isso é uma mulher comum. Mas uma mulher rara é aquela mulher que se conhece, é aquela mulher que tem domínio emocional, é aquela mulher que se ama, que tem uma autoestima de verdade, é aquela mulher que se respeita. Isso é uma mulher rara. Então, quanto mais a gente entrar nesse lugar, né, e também de ser autêntica, porque se você não se ama, se você não sabe quem você é, você não vai ter coragem de ser autêntica, você tem muito medo ainda do que o outro vai pensar. Mas e se eu falar? Daí você sente lá uma vontade de falar, uma vontade de dançar, uma vontade de fazer. E às vezes aquilo lá é o que mais chama a atenção do cara maduro. É o fato de você dar aquele pulo naquela hora que deu aquela vontade de dar um pulo. É você fazer aquela dança de uma forma leve, de uma forma, sabe, sem preocupar com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar. E é exatamente aquele teu movimento que às vezes chamou mais atenção, porque você foi você. Né? E quanto mais a gente é a gente, às vezes na nossa forma de se comunicar. Esse dia chegou uma mentorada minha, e ela falando tal. E eu achei tão bonitinho o jeito dela, assim. Eu pensei, olha, eu não tô aqui pra te ensinar. Uma coisa que eu não faço nas minhas mentorias é dar regra, cagar regra pras pessoas, pras mulheres. Porque, cara, se ela tem esse jeitinho de comunicar, se ela tem esse riso espontâneo, isso é exatamente o que vai chamar a atenção daquela pessoa que vai se conectar com ela. Você não tem que ser igual eu, ter o meu jeito de falar. Você tem que ter o teu jeito de falar. Você tem que descobrir qual que é o teu jeito de falar, porque você tem um temperinho único que eu não tenho, que vai atrair exatamente aquela pessoa que vai combinar com você. Só que se você não é autêntica, você quer copiar outras mulheres, copiar outras coisas, você não vai ser você e você não vai atrair alguém de verdade. Você vai atrair alguém de mentira também, porque a gente atrai tudo aquilo que a gente é. Então, se eu tô atraindo caras que usam muitas máscaras, que estão muito no ego, que são inseguros, que são bananas, epa, vamos olhar pra gente? Vamos olhar pra você? O que você tá emanando pra atrair esse tipo de cara? Quais são os seus padrões? O que você está pensando sobre você? Como que você está performando? Sabe? Então, por isso que é muito sobre nós. Então, presença, segurança, identidade, limites, leveza, autenticidade, tudo isso atrai um homem de valor, né? Um homem maduro. E claro que aqui, né? Deixa eu só falar aqui com a Maria. Me dá uma dica para sair do apego ansioso. A gente naturalmente, somos seres sociais, né? A gente cria apego com as pessoas, é normal, né? É normal quando eu encontro alguém legal, eu ficar mais apegado, tal, mas existe um apego saudável, um apego seguro, né? Que infelizmente poucos de nós aprendemos a se relacionar assim. E esse desenvolvimento do apego, ele vem lá da nossa infância, né? John Bowlby já fala um pouco sobre isso, também a teoria do apego, que diz o apego ansioso, o apego desorganizado, o apego seguro, né? O evitativo. Então, são vários os tipos de apego. Até tem um encontro que eu fiz, eu acho que tá no meu YouTube, no meu canal de YouTube. Depois, se vocês quiserem lá pesquisar, só botar o meu nome, Camila Marchiori de Medeiros, tem meu canal do YouTube. Ou se não, tem no link da bio ali também um vídeo, e lá eu fiz um encontro sobre o apego. E a maioria de nós, né, não desenvolveu esse apego seguro. Então, agora como adulta, a gente precisa trabalhar isso. Como eu falei, tem que liberar pai e mãe, o que a gente aprendeu. Claro que a gente aprendeu a forma de se apegar lá nas nossas relações iniciais, né? Mas para a gente sair desse apego ansioso, a gente precisa com certeza trabalhar internamente. Trabalhar autoestima, trabalhar no autoconhecimento, para entender o que eu tô buscando ainda no outro, por que eu fico tão ansiosa, né? O que em mim tá ativando tantos gatilhos, né? O que eu tô fazendo aí para merecer amor que eu acho que eu não mereço? Então, toda essa ansiedade eu preciso trabalhar em você para que você consiga se dar esse apego seguro, para que você se sinta segura com você e você se vincule daí de um lugar, não de um apego ansioso, mas de um lugar de segurança interna. Quando você desenvolver essa segurança interna, você vai conseguir
transformar essa tua forma de apego. Você não vai ser mais uma mulher insegura, apegada de forma ansiosa. Você vai ser uma mulher que vai construir um apego de uma forma segura, de uma forma que consegue se vincular às pessoas, mas não nessa energia da ansiedade, da carência, da dependência, né? Então, tudo começa com você, Mari. Então, claro que não existe, assim, uma dica que vai resolver, mas existe uma jornada, né? Então, uma jornada é o que eu trabalho com as minhas mentoradas? Autoestima, amor próprio, relação consigo mesma, segurança interna, regular esse sistema nervoso que fica muito ativado, né? Apego ansioso está muito ligada ao sistema nervoso, que está ali hiperativado, hiperansioso. Então, ferramentas para trabalhar o sistema nervoso, tudo isso a gente consegue fazendo para ir transformando esse teu apego, tá? E já quero fazer um convite, né, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quer se aprofundar. Aqui, claro, espero já ter contribuído, trazido, né, consciência, mas a gente sabe, né, que a gente não transforma assim, né, de um dia para noite. Às vezes precisa de uma jornada, precisa de acompanhamento, porque sozinha, só informação não é suficiente, é preciso de prática, é preciso de direcionamento, é preciso de alguém, às vezes, que já tá, né, mais avançada na jornada para conseguir pegar a tua mão e você ir caminhando com a pessoa. Então, essa é a minha intenção como mentora de mulheres, né? Ajudar vocês a ir se transformando, né, nessa jornada junto comigo, porque quando a gente tem acompanhamento, direcionamento, a gente sabe, tem um caminho, a gente consegue, a gente não se perde, a gente não desiste, a gente não se perde. Quando a vontade de você cair, eu vou estar ali segurando a sua mão, vou te ajudar a levantar, vou te dar ferramentas, então tudo isso faz a diferença. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode comentar aqui presente, que eu vou dar um presente para você. Eu disponibilizo, né, um formulário de aplicação aonde eu consigo conhecer mais um pouquinho de você, da sua história, e eu seleciono algumas mulheres para fazer uma sessão diretamente comigo, uma sessão de direcionamento gratuita. Então, depois tem meu formulário tanto no link da bio, ou depois comenta aqui embaixo, presente, que eu também disponibilizo para você preencher, e quem sabe ganhar esse presente, essa oportunidade de estar conversando diretamente comigo. E também te convido, né, reforçando o convite para participar do desafio que eu vou fazer, para ancorar, para ajudar, né, diariamente você a trabalhar essa energia da sua autoestima, do seu amor próprio, para que você pare de aceitar, né, migalhas, de ficar nesses joguinhos emocionais e tenha realmente uma autoestima de verdade, né, que esteja pronta para um relacionamento de valor, porque tudo começa com o nosso autorrelacionamento primeiro. Então, se você também quer participar desse desafio, que vai ser gratuito, digita aqui desafio, ou vai lá no direct, me chama, que eu trago para você todas essas oportunidades, tá? E só para finalizar, deixa eu ver aqui, meu namorado fica sempre me colocando para baixo, isso me deixa mal. Mari, provavelmente é porque você se coloca para baixo também, né? Talvez você não tenha uma autoestima tão boa, aí você permite que ele fale assim, né? Tudo isso que eu falei anteriormente, talvez um medo de ficar sozinha, não sei se você é dependente dele de alguma forma, emocional ou financeira, tudo isso faz com que você tolere esse tipo de relação. Então, realmente tá sem forças para sair disso. Aí tem que ver, você trabalha, não trabalha, né? Eu tô aqui, né? Me abrindo com vocês, disponibilizando a minha ajuda. Então, dê o primeiro passo. Se você tá sem força, busque ajuda. Busque alguém para te ajudar a sair daí. Às vezes, quando a gente tá realmente sem força, a gente precisa de alguém que puxe a nossa mão e nos ajude, né? Então, conta comigo. Preenche lá, tanto no link da minha bio tem um formulário lá de aplicação, ou pode me chamar no direct pra gente conversar, tá? E depois eu vou já entrar em contato contigo. Eu vi que você botou ali a palavra presente, né? Depois eu já entro em contato contigo, então, gratidão também. Então é isso, mulheres. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu espero já ter contribuído. Espero, sabe, que a gente saia daqui pensando sobre isso que eu falei. E não que fique também só no campo do pensamento, mas no campo da autoobservação. Quais são as minhas atitudes que podem estar ainda atraindo esse cara imaturo? E quais são as atitudes que eu quero transformar, né? Para realmente atrair esse cara maduro, esse cara de valor, né? Ou transformar o relacionamento que eu tô num relacionamento de valor. Então, quanto mais eu fazer esse exercício de autoobservação e de também ir rompendo, né, certas dinâmicas, certos padrões, deixando de ter certos comportamentos, mais eu vou transformando, né, o externo. Então, transformação interna, ela vai refletir no externo. E, claro que existe também uma jornada, não é do dia para a noite, mas o primeiro passo, com certeza, é a clareza, a autoobservação. E o segundo passo, quem quiser, né, não tô conseguindo sozinha, Camila, eu tenho dificuldade de fazer sozinha isso. Quando eu vejo, eu já me perco no relacionamento de novo.
novo, quando eu vejo já tô com esses comportamentos de novo. Então peça ajuda, conta comigo, né? Que vai ser um prazer poder te ajudar e contribuir, tá bom? Obrigada por mais essa live. E depois ela vai ficar salva aqui. Aproveitem para quem não conseguiu pegar desde o começo, aproveitem para ver que tem muita coisa legal. E qualquer coisa me chamem, né? Precisando, querendo aprofundar tudo isso pelo link da bio, ou podem mandar um direct, ou até mesmo comentar aqui, que vai ser um prazer poder conversar mais de pertinho com você, tá bom? Abraço e até a próxima.